Hoje é o dia da Bíblia. Pela manhã nós falamos a respeito da Palavra de Deus e do valor da Palavra de Deus. E há muito tempo que eu desejava pregar nesse texto, porque eu lembro do hino 377 do cantor cristão, quando ele diz: eu sei quem tenho crido, estou bem certo daquele que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. É claro que meu tempo hoje é mais curto, mas eu peço que você abra aí comigo 2 Timóteo, capítulo 1, e nós leremos de 6 a 12. Mudaram de lugar, meninas? Ah, então tá bom. Eu assustei. Enquanto atrapalha. Quando a gente subir não vai atrapalhar mais, não. 2 Timóteo, capítulo 1. Timóteo é considerado a carta ou as cartas pastorais, juntamente com Tito, últimos escritos do apóstolo Paulo, tá bom? Então, se você encontrou o texto, por favor, se coloque em pé, em reverência ao texto sagrado. Eu leio na NVT nessa noite. Então, eu caminho do verso 6 até o verso 12. Diz assim o texto sagrado: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por conta do Evangelho dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Salvador que destruiu o poder da morte, iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas obras, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, mais uma vez, rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração, abençoe as nossas vidas e edifique a Tua igreja. Traga salvação, ó Deus, aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Você sabe? Vivemos em um tempo marcado por tantas incertezas. Um tempo marcado por questionamentos e poucas respostas. Temos poucas respostas, mas muitas dúvidas, muitos questionamentos. E nós precisamos afirmar ou reafirmar a nossa fé em vários momentos, em vários contextos. Nós vivemos em um tempo de muita dúvida em relação ao futuro, mas Paulo vai mostrar para nós com muita clareza e vai reafirmar em quem ele tem crido. Veja comigo que Paulo não estava vivendo o momento áureo do seu ministério. Paulo não estava em Roma, por exemplo. Paulo não estava plantando igrejas. Paulo estava preso. E essa é a sua última carta, eu diria, as suas últimas linhas. Nessa carta, Paulo vai dizer o seguinte: todos me abandonaram, só ficou comigo Lucas, o médico. Ele vai colocar os seus sentimentos aflorados para que todos vejam
os seus últimos momentos. Ninguém me acompanhou quando eu fui acusado. Ninguém. E plantei dezenas de igrejas. Agora, Timóteo, vem depressa, porque está chegando o inverno, traz a minha capa, o meu agasalho, traz os meus livros que eu mais gosto, traga também os pergaminhos, e quem foi no museu ontem viu o peso de um pergaminho, traga os pergaminhos, eu quero os meus pertences, eu sei que o dia da minha partida é breve, está chegando, mas eu sei e posso dizer em quem tenho crido. Eu posso testemunhar e dizer ao mundo que o meu coração é do Senhor Jesus, que o Espírito Santo me guiou até aqui, Timóteo, e o Deus Pai teve compaixão e graça da minha vida. Ô Timóteo, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele está guardando todo o meu depósito de fé. Ele diz isso em qual contexto? De prisão. Lembrando que aquela prisão era uma prisão insalubre. O médico Lucas precisa ir assistir Paulo, porque Paulo estava doente. Ele mesmo diz: Paulo, o velho, já não é tão jovem como era no início do seu ministério, já não tinha tanto vigor, e agora ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa dos amigos, e ele quer levantar a bandeira da fé cristã e dizer o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Mesmo nos momentos de maiores dificuldades da vida, Paulo é um grande exemplo para nós, quando ele diz: eu sei em quem tenho crido. Não tinha dúvidas e não tinha medo da morte. Tanto é que é nessa carta, logo ali no capítulo 3 e 4, que ele vai dizer o seguinte: estou sendo oferecido por libação, completei a carreira, guardei a fé, e o justo juiz vai me trazer a minha coroa, o galardão, e vai me levar para a morada eterna. Essa certeza que eu queria trazer ao meu e ao seu coração, nesse final de ano, preparando o nosso coração para 2024. Diante de tantas incertezas, a gente falar o seguinte: eu tenho dúvidas em relação a tantas coisas, mas em relação à minha fé, à minha espiritualidade, o meu futuro, eu sei em quem tenho crido. E eu creio em Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Louvado seja o Senhor. Eu creio no mesmo Jesus que cura, que transformou Paulo, que transforma nossas vidas, que leva a Poliana a confessar o nome do Senhor Jesus, que trouxe as crianças que nós oramos na última assembleia. Na semana passada elas estavam aqui, as crianças que moram aqui na nossa rua. A gente crê no Jesus que está cuidando da igreja, cuidando das nossas famílias, e dessa maneira nós precisamos celebrar a ceia do Senhor e descansar o nosso coração e dizer em alto e bom tom e som: eu sei em quem tenho crido. Numa sociedade em dúvidas, em crise, nós podemos levantar a nossa voz. Agora, que bênção servir ao Deus poderoso, que Ele fala: eu sei que Ele é poderoso, e nós servimos ao Deus poderoso, amém? O nosso Deus é poderoso. Ele realiza milagres, curas, faz coisa que os homens ficam assim boquiabertos, e nós precisamos ter esse entendimento. Agora, por que Paulo fala de depósito? Lembrando que Paulo era um empresário, ele fabricava o quê? Tendas, e quem fabricava tendas naquela época tinha dinheiro, trabalhava na construção civil, então ele tinha que ir lá no banco como empresário e falar o seguinte: aqui está, eu fiz uma piadinha aí, só a Marilise que deu risada, quem trabalha com construção civil é que tem dinheiro. Tem dois ali me olhando, os dois com cara séria. Será que eles vão me pegar depois do culto? Tem uma piadinha, né? Tem uma piadinha. Vou ficar de costas para eles não ficar bravos comigo. Dizem que você percebe que você não tem dinheiro quando você chama um pedreiro e fala o seguinte para nós: vai lá em casa e faz o orçamento. Aí você fala assim: gente, eu não tenho dinheiro não.
Só esses caras aí que tem dinheiro. Dito isso, então, o tal do Paulo tinha dinheiro, igual Carlinho, igual Mário. Tem que brincar com o Mário devagar, né, mano? Devagar. É que você está abraçado com a Mariana, então você não vai brigar comigo. E aí o Paulo, Lucas, pegava o seu dinheiro, ia lá na boca do caixa e falava o seguinte: ô gerente, eu vim fazer o meu depósito. Quem aqui é dessa época? E eu ainda faço isso, né? Vou lá na boca do caixa e falo assim: ó, aqui está o depósito da igreja. Porque nós confiamos no gerente do banco e em toda a logística que o banco tem. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: desde aquele momento que a luz do Evangelho raiou na minha vida, eu sei em quem tenho crido e coloco todas as minhas decisões, todos os meus dias, e coloco o meu futuro nas mãos de Deus. Em outras palavras, todo dia que eu exerço a minha fé, eu coloco as minhas mãos de Deus e falo o seguinte: Deus, eis aqui o meu depósito, eu deposito a minha vida em tuas mãos, louvado seja o Senhor. Eu deposito a minha saúde em tuas mãos, Senhor. Eu deposito a minha família, Senhor, nas tuas mãos, como eles fizeram. Eu deposito a minha filha, Senhor, em tuas mãos. Eu deposito 2024, Senhor, nas tuas mãos. A saúde do nosso pastor em tuas mãos, Senhor. Cuida dele. Amém? A diretoria da nossa igreja, os nossos missionários, os professores da IBD. Veja, a cada dia a nossa fé é provada ou não, é testada. E o mundo diz para nós: não confie em Jesus, confie no seu dinheiro, confie na força do seu braço, confie no sobrenome da sua família. E nós falamos o seguinte: não, a nossa lealdade é somente a Jesus. E por isso nós declaramos: eu sei em quem tenho crido. Agora, o jovem Timóteo estava meio apavorado. E aí Paulo vai animá-lo aí no versículo 6. Dá uma olhadinha comigo. Por isso eu quero lembrar de avivar a chama do dom de Deus que há em você. Ô Timóteo, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de coragem. As outras versões está em uma outra expressão. Quem tem a outra versão mais antiga? De poder. Quer ver? E eu vou levantar a mão também. Mas quem aqui tem medo de alguma coisa? E é o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Deus não deu para nós um espírito de medo, mas de poder, de ousadia, de enfrentamento. Que você em 2024 enfrente seus medos. Ninguém fala bem. Vai. Quero ver se você vai falar: eu sei quem tenho crido. Se você crê em Deus, por que você não coloca os seus medos diante do Senhor? Quem aqui já teve medo de dormir no escuro quando era criancinha? Beleza? Dormir no escuro. Até um dia que o pai e a mãe colocou um abajur, um pendente, uma luzinha lá. Lá antigamente uma lamparina de querosene, ficava tudo sujo. Mas isso daí é muito antigamente, né? Muito. Vela. Quando acabava a energia, vela, né? Quando acabou a energia, ficou 3 dias e ninguém tinha vela em casa. Compra a vela e guarda lá vai faltar. Que nem outro dia que a gente foi comemorar o aniversário não sei de quem, foi do Rafael. A culpa é sua, fica na sua aí. Culpa é sua. Eu que estou pregando, eu coloco a culpa. Quem que eu quiser? Vamos cantar o parabéns para o Rafael. E quem tem isqueiro na igreja? Ninguém mais fuma? Amém, glória a Deus, Cleusa. Tem nenhum fumante. E ninguém tinha um... lá no interior a gente fala fósforo. Com muito custo acharam. Alguém precisa comprar, que não seja eu, senão eu compro 200 e estoco aí. Tem coisa que tem que ter. E aí você, com medo de dormir, alguém colocou uma lâmpadazinha lá, uma luminosidade, você começou a dormir. Você precisou enfrentar o seu medo. Até que alguém um dia falou assim: não, chega disso e... Ô bicho papão. Quem é da minha geração, eu pelo menos tinha medo do homem do saco. Quem é dessa época? Tem alguém dessa época? Levanta a mão. Pô, se até a Fabiana tinha medo do homem do saco, eu estou em paz, pô.
A minha mãe, para colocar medo na gente, falava o seguinte: tem um homem aí, o homem do saco, que lá no interior, morador de rua, a gente chamava de outro nome, que hoje não dá nem para falar, né? Era uma outra expressão, ligeira. Quem lembra? É ligeira, para nós a gente chamar ligeira. Não sei o significado disso. E aí passava um morador de rua lá, minha mãe falava assim: o homem do saco é parecido com aquele, mas pior do que aquele. E qualquer coisa que eu fazia, ela falava assim: olha o homem do... Até um dia que eu encontrei o homem do saco, mas aí eu já tinha 12, 13 anos, eu falei: vou enfrentar esse cara aí. Sei que é o homem do saco? Eu falei: sou um doce. Então vamos conversar aqui. Você não vai me levar a coisa nenhuma, meu amigo. Você vai ter que passar por cima desse cadáver. Não tinha nada, só tinha pele e osso. A gente precisa enfrentar os desafios. Posso contar mais um testemunho pessoal? Hoje eu tenho muita fé, de verdade. Hoje eu tenho fé. Hoje eu posso falar como Paulo: eu sei que tenho crido. Se Deus me levar hoje, minha fé está intacta em Jesus. Glória a Deus. Só Jesus. Minha lealdade é só a Jesus, ao reino dele, e eu não trabalho fora do reino dele. Só para Jesus. Mas eu fui Jonas, profeta Jonas. A minha igreja de origem me viu nascer, crescer, pregar, e falava o seguinte: você tem que ser pastor e pregador. Fizeram uma assembleia lá sem eu saber. Isso não pode, tá? Não pode. Fizeram uma assembleia. Jefferson, por unanimidade, estamos aqui com a carta de recomendação. Ano que vem você vai para o seminário. Não, mas vocês conversaram comigo? Não conversamos, não, mas a igreja decidiu. Eu falei: tudo bem, a igreja, parabéns, maravilhosa. A atitude nobre, mas eu não vou. E não fui. Aí a igreja, depois de alguns anos, fez outra votação. Segunda. E eu não fui, não é porque eu não queria ir para o seminário, eu não queria ser pastor, porque eu tinha medo. Medo de deixar minha mãe, medo de mudar da minha cidade, medo de saber se eu seria de fato um bom pastor, queria confirmações de Deus. E nesse momento eu era muito racional. Quem é assim? Racional. Precisa de confirmação, tipo senha de banco, 3 vezes. E eu sou assim. Tem que confirmar. Estou pensando em trocar de médica, mas vai demorar uns 3 anos. Vai. Estou pensando. Quem da comissão de sucessão pastoral sabe, né? Ô Gerson, vem aqui. Eu falei: não, eu preciso de certeza. E aí a igreja votou a segunda vez. Falou: agora ele vai. Aí os jovens vieram, né? Você pode ser pastor de jovens. Aí fizeram uma festa, cartaz. Vai para o seminário. E eu falava para meus amigos: vai vocês. A África espera vocês. Naquela época era a África, o espaço, né? E meu sonho era chegar na África, mais especificamente Moçambique. Na terceira vez, o pastor chegou para mim e falou assim: eu só levo para a assembleia se você aceitar. Falei: então deixa quieto, pastor. Foi realizada um encerramento de campanha de missões. E a irmã, bem idosa, esposa do pastor, olhou para mim lá da frente. Parecia que só tinha eu na igreja. E Deus está chamando. Ela fez assim com o dedinho assim, ó. Você. Eu sentava na última fileira de banco com a minha mãe, virei assim e falei assim: acho que é você, mãe. Falei: não, é você. E agora vai ter um momento de ofertório. Lá a gente tinha salvas. Você é dessa época, mano? Trazer as bandejas para tirar oferta de missões específicas. E aí vem os diáconos, todos de terno e gravata, tudo bonito, né? Andando assim, com aquelas bandejas, e todo mundo jogando lá seus envelopes. E vem vindo aqueles homens para a nossa direção. E eu disse: mãe, nós não temos um tostão. Nós somos uma das famílias mais pobres da igreja. O que nós vamos fazer? É um apelo missionário, a gente não tem dinheiro. Ela falou: você aceita aí dessa vez? Você tem medo ou você tem coragem? Eu falei: hoje eu estou com coragem. Então você pega o envelope,
e coloca seu nome aí. E fala assim: eu sou oferta. Não. Quando o irmão veio chegando, eu fiquei todo feliz e falei assim: eis aqui a minha oferta. Pá. Acabou o culto, o tesoureiro me chama, falou: Jé, você quer pegadinha? Eu falei: não, não é pegadinha, meu amigo, eu vou explicar para você. Estou fugindo de Deus há 5 anos. E você é tesoureiro dessa igreja. E você vai pagar o meu curso 4 anos em nome de Jesus, porque eu estou com uma fé, uma coragem, e enfrentei o meu medo, e agora eu vou, e não volto nunca mais, nem para essa igreja. E fui para o seminário, nunca mais voltei para a casa da minha mãe, nunca mais voltei para a igreja de origem, estou aqui servindo a Deus e servindo a vocês. Enfrente seu medo. Estou contando a minha história, conte a sua história. Enfrente seu medo. Olha o que Paulo está dizendo para ele: eu quero que você enfrente seu medo, saia da covardia. Quantas coisas que nós deixamos de fazer porque a gente tem o quê? Tenho medo de dirigir e não dirige, passa a vida inteira sem dirigir. Agora tem uns camaradas aí, meu amigo inclusive é um deles, que dá aula para quem tem medo, para quem tem piripaque. Aí não consigo dar partida. Não, o carinha, mas tem que ter paciência, hein? Ô William, você está dando risada. Eu não sirvo. Eu não servi para ajudar nem minha mãe, coitada. Falei: não, mãe, você paga para um amigo nosso aí, eu não tenho paciência. O Timóteo já quer lá que eu ensine ele. Falei: não, presta atenção. É duro, mas tem. Tem gente que tem medo de falar em público. Eu, quando era criança e adolescente, eu só pregava, não falava em público, morro de vergonha, até hoje, ninguém acredita, mas eu tenho que enfrentar meu medo. Eu tenho medo de, vocês sabem disso, né, da vergonha, né? Eu nunca voei, tenho medo de voar. Já tomei uns branquinhos lá, que a minha psiquiatra deu, eu fui até Viracopos. Fiz esse teste, Lídia. Eu mal vou chegar lá. Subi naquela escadinha, com ousadia e fé. Mas a minha fé estava pequenininha naquele dia. O Felipe deu um negócio bem nessa região, assim, sabe aquele, quando a barriga quer conversar com a gente? Neuza Maria, olha para mim. Sabe aquele... Eu falei: não vou. A quem estava comigo falou: mas você não tinha fé? Tinha fé até agora, acabou a minha fé. Veja que parece uma coisa pequena, mas nós precisamos enfrentar o nosso medo. Ô Timóteo, reaviva aí a fé, a chama, deixa isso aceso, caminhe com pessoas que tenham mais fé do que você. E aí você vai dizer o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Agora dá uma olhadinha porque Paulo tinha muita fé. Versículo 10. E agora, com Jesus, tudo se tornou claro para nós, porque Jesus destruiu o poder da morte. E qual que era o poder da morte? O poder da separação, da inimizade. Agora, quem tem Jesus e quem tem fé, não precisa mais temer a morte, porque nós não somos o povo da morte, nós somos o povo da ressurreição e vida. E por isso nós iremos celebrar a ceia do Senhor e iremos cantar: eu sei quem tenho crido. Eu não sei porque o amor de Deus a mim se revelou, mas eu quero agradecer e juntamente com a Poliana falar assim: obrigado, Senhor, porque meu nome está bem escrito aí no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele destruiu o poder da morte, a sepultura não nos segura, e nós somos a comunidade da vida, e só enfrenta os medos quem tem fé e quem reconhece que Jesus venceu a maldita morte. Louvado seja o Senhor. Se Ele matou a morte, destruiu a morte e destruiu as obras de Satanás, Ele não vai te ajudar aí com esse medo que você está? Medo de fazer uma faculdade, medo de ter um filho, medo de casar, medo de... Vai lá, me ajuda aí. De entrar na faculdade, medo do TCC. Me ajuda? Vai. Vocês não têm sonho, não? Vai. Bora que a gente tem que celebrar a ceia. Bora.
Medo de não passar de ano. Tem que estudar também, viu, venezuelano? Benjamin, tá com saudade de você, viu, cara? Vamos lá, medo de quê? Dos desafios. De empreender. Amém. Você vai ter uma empresa aqui em Sorocaba, você vai ver. Medo? Fala, Flávio, você está querendo falar, meu? Quem fala? Fala aí. Só eu que posso falar meus medos? Eu confesso meus pecados, vocês ficam tudo confortáveis ouvindo. Tá certo isso? Você não tem medo não, Rejane? Então fala aí o medo. Fala, Carol. Medo de nada. Eu imagino. Eu sei. Dá uma aula aqui junto com o Luciano de defesa pessoal para as irmãs da igreja. Ano que vem, 2024, imagina? Qual que é o tema da palestra? Irmã Carol. O que a irmã Carol vai ensinar para as mulheres? Gravata. Ladrão, sai de mim. Agora, alguém mais? Desculpa. Alguém mais? Medo do futuro, o medo do cuidado com os nossos filhos. Eu tenho esse medo. O medo do Timóteo, por exemplo, pegar um caminho errado, casar com uma pessoa complicada. Vocês são pais aí, vocês não têm medo, não? De cair nas drogas, por exemplo. De ficar ouvindo, não vou nem falar o segmento, de ficar ouvindo essas músicas. Eu que sou do boné lá do passado, eu tenho medo até de chegar comigo aquele boné que não entra na cabeça, sabe, que fica 2 palmos para cima, que dá vontade de dar um tapa em cima assim, fia direito esse boné na cabeça. Outro dia o menino veio falar comigo, foi: arranca esse negócio aí, porque na minha época não tinha boné de aba reta. A gente que é menino só usa boné redondinho. Esse negócio de aba reta aí é só... Deixa pra lá. Paulinho, medo do quê? Da Joyce. Até eu tenho medo da Joyce, Deus me livre. O ladrão só entra lá quando a Joyce não está lá. Finalizando, o que a gente precisa falar hoje? Falei, eu sei, mesmo diante de tanto medo, mas eu sei aonde eu vou depositar a minha fé. Quando o medo assaltar o meu coração, eu vou falar assim: não vou me render ao medo, vou depositar a minha confiança em Deus. O meu Pai vai cuidar de tudo, o Espírito Santo vai me consolar e Jesus vai me salvar de todas as circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, mais poderoso do que o ladrão, mais poderoso do que a Joyce, mais poderoso, e Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. O que eu queria só ressaltar aqui: quem aqui já foi receber FGTS na Caixa Econômica Federal? Quando você trabalha numa empresa, né, querido? E vai depositando, e vai caindo lá, aí você é mandado embora, você precisa ir lá sacar o dinheirinho. O dinheirinho fica tempo lá, às vezes é um dinheirão. Do querido, certamente foi uma bolada. Não podia perder essa, não podia. E eu te amo, né? Ó, e a sua poupança, ó. Aí você chega lá e fala assim: ô senhor, eu vim pegar o meu depósito. Que alegria! Você trabalhou, e aí vem um sujeito e fala assim: ó, resultado dos anos de trabalho nessa empresa está aqui. Agora você imagina o Deus Todo-Poderoso olhando para você e falando o seguinte: você pensa que foi em vão todo o sofrimento lá no mundo, na terra? Toda brincadeira que fizeram com você, todo escárnio que fizeram com você. Eu vi a sua fé, eu vi você chorando, orando por várias pessoas, eu recolhi as suas lágrimas em oração lá no seu travesseirinho. Agora, meu filho e minha filha, entra no reino eterno, está aqui a sua coroa, você tem acesso à eternidade. O nosso depósito está bem guardado, porque quem guarda o nosso depósito de fé é Jesus. E lembrei até daquele hino: a nossa fé Jesus contemplará. Descanse seu coração, pegue seu cálice
prepare seu coração e daqui a pouquinho nós iremos celebrar a ceia. Se você não pegou, você pode ir ali, pegar o seu cálice. A irmã Isabel está aqui nos acompanhando, medo de fazer a quimioterapia, vamos orar por ela. Estivemos lá essa semana orando com ela. Que Deus cuide da Bel e do Domingos. Ela ainda está com um dreno aqui do lado, por isso ela não tem estado conosco. Ela está com um pouco de receio de alguém abraçá-la e tirar o dreno. Já trocou novamente. Daqui a alguns dias ela estará aqui conosco. Paulo diz assim: que eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite em que foi traído Jesus, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Depois também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nesse momento, você precisa examinar o seu coração. Examine o seu coração. Feche seus olhos e logo na sequência nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Pensa que Deus fale ao seu coração e mostre quais são as realidades que você precisa mudar. Conte para Ele o seu medo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que sonda e penetra o nosso coração e a nossa mente. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar o seu pedaço de pão comigo? Pedaço de pão que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador, que foi massacrado para nos dar vida. Em memória de Jesus, pensando em Jesus, comamos em memória dele. Depois de comer, Jesus entregou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança. Não seguimos mais a primeira aliança, e sim a segunda aliança na manifestação da graça de Deus. O que esse cálice representa? O sangue de Jesus vertido na cruz para purificar o meu e o seu coração. Mas também é um convite para você que ainda não se batizou, para você falar assim: eu quero fazer parte dessa mesa, eu quero fazer parte dessa comunhão. Então, em memória de Jesus, que verteu o seu sangue carmesim na cruz, bebamos todos, com muita alegria, fé e devoção. Bebamos todos. Obrigado, Senhor, pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Obrigado pela salvação. E obrigado a Deus por termos essa fé, essa convicção de dizer nessa noite que o nosso coração é do Senhor, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus e que os nossos medos sairão de nós. Em 2024 nós oramos e pedimos que o nosso coração seja preenchido de fé, certeza e devoção. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus,
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Em pé.